Você, como mãe de uma criança, né, do espectro, que está inclusa no espectro, em que momento você percebeu ali que seu filho ele fazia parte do TEA? Como é que foi essa descoberta para você? Que tem muitas Daí, mamães que também têm os filhos, né, nos assistindo, e a sua entrevista foi muito pedida por elas, inclusive. Aí por isso que eu acho importante a gente começar por essa pergunta. então, Dai, por incrível que pareça, eu me arrepiei aqui, porque eu já tive essa pergunta em outras oportunidades, até quando eu faço algumas palestras em algumas outras cidades, eu sempre falo, porque sempre me perguntam isso. A partir de que momento e em que momento foi. E o interessante é que eu acredito que só não, mas eu acredito que as mães, elas entenderão o que eu estou falando, a minha linguagem, da hora que meu filho nasceu. Eu recebi o Espírito Santo. Eu sou uma pessoa extremamente cristã e acredito muito no sobrenatural de Deus. E na hora que meu filho nasceu, eu já tinha minha filha Esté, então eu já sabia o que era ter uma criança típica, né? E quando meu filho nasceu, minha mãe, ela estava do meu lado. Só para tu identificar, eu chamo minha mãe de mãezinha e meu pai de paizinho. Aí é sempre assim, a gente desde criança até adulto chama mãezinha e paizinho. E minha mãezinha estava do meu lado e quando ele nasceu, que colocou assim no meu colo, eu falei para a mãezinha. Só que eu ainda estava anestesiada, né? E aí porque foi parto cesárea, parto cesárea. Aí eu falei assim para a mãezinha, mãezinha, Davi não é como Esté. E ela olhou pra minha cara. Minha mãe também sentiu. Depois ela confessou que sentiu, porque minha mãe ela tem um espírito. Arrepiada, mulher. Arrepiei Ela aqui. tem espírito. Ela tem esse instinto de avó também muito aguçado, sabe? Minha mãe. E aí ela disse depois que sentiu também, mas enfim, preferiu se sabotar. E aí eu comentei com a mãezinha. Eu falei, mãezinha, ele não é igual a Esther. Na hora. Aí a mãezinha falou assim. Não, você tá anestesiada, você tá sob efeito de remédio, nada a ver, não é porque ele é muito loiro, porque meu filho, ele é literalmente um anjo do céu, porque ele tem aqueles cabelos cachadinhos loiríssimos, então ele parece realmente a figura de um anjo, aquelas figuras que a gente vê em gibis, em revistas, de anjos do céu. Então meu filho, literalmente, ele é um anjo, então ele nasceu muito loirinho. Aí minha mãe até falou, é porque ele é muito loirinho, e toda criança quando nasce, ela é esquisita. Né? Porque tem esse dito aí que quando as crianças nascem, elas são esquisitas. Mas aí eu dormi, né, com a anestesia. Quando eu me acordei, eu continuei com a sensação de que meu filho não era igual a Esther. Eu só não sabia identificar o que era. Porque, como assim? A criança acabou de nascer. Não tem como... Nenhuma criança que está dentro do espectro autista, ela tem como ser diagnosticada na hora que nasce. Não existe exame, não existe nada disso. É tudo lenda. Quem ouviu falar, isso não é real, tá? Isso é com o tempo e o diagnóstico, ele é clínico, através de um neuropediatra ou de um psiquiatra, um dos dois ou os dois. Enfim, então não tem como dar esse diagnóstico assim que nasce. Isso é impossível. Pelo menos assim, pelos olhos da humanidade, porque pelos olhos de uma mãe, não. No meu caso, eu senti que meu filho era diferente. Passou-se o tempo. E aí, quando ele foi fazendo próximo de 1 ano, né, minha filha, com 5 meses, já andava. Já falou mamãe e papai. Porque minha filha Esté, que é minha filha mais velha, ela é precoce. Depois a gente vai falar sobre Esté, porque Esté é incrível. E aí, minha filha, com 5 meses, ela já falava muito. E Davi, com 1 aninho de idade, eu comecei a perceber que ele não fazia comunicação visual. Que eu chamava Davi, e ele não tinha um reflexo de olhar. Andava de pontinha de pé, e parecia que a gente falava e ele não escutava. E eu sentia que tinha alguma coisa diferente. Só, Dai, que as pessoas têm que lembrar que meu filho tem 7 anos, há 6 anos atrás, o autismo era um tabu. Existiam muitos estigmas e muito preconceito. Ainda existe hoje. Mas há 6 anos atrás, quando eu arregacei as mangas, não sabia-se quase nada sobre autismo. Tinha pouquíssimas informações na internet. As pessoas nem sabiam, achavam que era doença. Primeiramente, o autismo não é uma doença. Autismo é uma deficiência neurocognitiva ou neurocomportamental. E aí, o que acontece? Eu percebi esses sinais. Eu, como sou de câncer, né? Você imagina, mãe canceriana. O que rege uma pessoa de câncer é o instinto maternal. Então, eu já sou muito perceptiva. Fazendo curso de psicologia. E meu instinto de mãe afloradíssimo no meu segundo filho. Já tinha experiência com o primeiro. Então, eu comentei na época que eu era casada com o pai dos meus filhos.
E eu comentei, né? Com ele, nesse momento, ele estava jogando videogame, eu me lembro exatamente do momento que eu comentei com ele. Eu já vinha dizendo à minha mãe, eu dizia, mãezinha, você me tem uma coisa diferente, mãezinha. Aí meu pai, que é aquela pessoa mais cética, que não acredita muito, já ficava falando, tá vendo que o menino não tem nada? Ele é que nem o pai, meio maluquinho, que o pai dele é meio agitadinho assim, né? Ele é igual o pai, puxou o pai. Tá vendo que o menino não tem nada? Se não tiver algum problema na fala, sabe? E aí meu pai sempre... E eu acho que, inconscientemente, que eu acredito que muitas mães fazem isso, elas veem os sinais, elas percebem os sinais, mas não porque elas são mães ruins, é porque, na verdade, elas não querem acreditar ou aceitar que talvez o filho tenha essa condição. E isso não quer dizer que faz você menos mãe ou uma mãe mais irresponsável. Isso é natural. A gente não quer que isso aconteça. Porque eu não vou ser romântica aqui. Não vou romantizar a maternidade atípica e dizer assim, nossa, é a melhor coisa do mundo. Porque, infelizmente, não é. É uma bênção, porque todo filho é uma bênção independente da condição. Mas que é uma demanda muito grande, que é desafiador, que é matar um leão por dia. Só um parêntese daí. Para você ter noção, recentemente estudos apontaram que o estresse de uma mãe que tem uma criança que está dentro do espectro autista em casa é equiparado a um soldado em guerra. Isso é cientificamente comprovado, tá? Muito forte, Você né? tem noção do que é que uma mãe passa todos os dias, como se você estivesse guerreando numa guerra todos os dias? Então, assim, eu entendo todas essas questões de não aceitação inicial, mas eu não fui assim. Quer dizer, e fui por um momento, porque aí minha mãe ficou nessa, eu comentava com a minha mãe, ele foi fazendo perto de 1 aninho. E aí eu comentei com meu ex-marido na época, eu falei assim, eu acho que Davi tem alguma coisa. E eu sempre gostei muito de ler, eu sempre fui uma boa leitora. E aí ele foi e disse, tu não é rainha da leitura, vai ver aí no Google o que pode ser. Ele brincou, nessa hora ele estava no videogame, que... O pai dos meus filhos suspeita-se que ele tem um grau de autismo, né? E aí, o que acontece? Ele foi e disse isso, aí falou assim, vê aí, eu acho que ele é autista. Do nada, ele me sai com uma dessa. Imagina. Aí eu... Parou, né? Parei, assim, Paralisou. como se tivesse caído a ficha, assim. Tipo, como se durante esse ano que meu filho existiu, eu não quisesse estar vendo. E ele foi lá e me deu um start, assim. Vê aí, tu não é rainha da leitura, bota aí no Google... características de autismo, e eu coloquei, DAI. Bateu. Quando eu coloquei características de crianças com autismo, das 10, meu filho tinha 9.